Olá, boa noite, seja bem-vindo a mais um encontro nosso no 7 às 7, 7 minutos às 7 da noite, refletindo nesta semana sobre as bênçãos adquiridas por Cristo para aqueles que são eficazmente chamados pelo Evangelho, pelo Espírito Santo, ou seja, para a Igreja do Senhor, para os cristãos. Hoje nós vamos ver a terceira e a última daquelas que anunciamos, que é a bênção da santificação. Olha que bênção! É importante nós estudarmos esse assunto e entendermos bem, porque a Bíblia diz, buscai a paz com todos e a santificação sem a qual ninguém verá o Senhor. É preciso que se diga isso, porque a doutrina da predestinação, que fala que Deus escolheu desde antes da fundação do mundo o seu povo, não elimina e não gera de maneira alguma na palavra de Deus ociosidade e apatia ou indiferença, porque ela está relacionada à doutrina da santificação. Na verdade, a santificação é evidência da predestinação. São frutos. O Senhor Jesus diz, pelos frutos conhecereis a árvore. Entre outros, a justificação, a adoção, o arrependimento, a fé e tantas outras coisas. Mas é preciso que se diga esta palavra introdutória, porque muitas pessoas que não entendem a compreensão bíblica causam uma distorção nesse sentido, e algumas pessoas também distorcem o ensino da Escritura Sagrada e tentam encontrar uma segurança numa doutrina sem manter o equilíbrio com tudo que a Bíblia revela. Portanto, nós temos que lembrar, somos salvos mediante a graça de Deus. Nós somos salvos pela graça de Deus mediante a fé. Sem fé, sem a santificação, ou sem as obras, melhor dizendo. Com a fé, com a santificação, não são as obras que nos salvam, mas verdadeiramente a fé que é salvadora é uma fé que produz obras. E entre as obras estão a santificação. Por que nós estamos falando isso? Porque diferente daquelas outras bênçãos anteriores que vimos, a justificação e a adoção, que são atos da livre graça de Deus, assim como a santificação também é um ato da livre graça de Deus, mas aquelas outras são atos pontuais, definitivos e plenamente executados instantaneamente. No momento em que o pecador é regenerado, crê no Evangelho e em Cristo como seu exclusivo Senhor e Salvador, ele é justificado e adotado como parte, como filho de Deus. Isso não muda mais, é uma mudança do seu status e uma mudança irreversível. Agora na condição de justo, assim está, agora na condição de filho, assim permanecerá. Porém, a santificação também é um ato da livre graça de Deus, mas é um processo. Ela apenas é iniciada com a regeneração e ela continua sendo processada até o final da vida. E também, diferente das outras graças anteriores, a santificação é uma graça da qual nós tomamos parte. Porque na justificação e na adoção nós somos passivos. Nada fazemos para cooperar com a justificação. É Deus quem nos declara justos ao aplicar em nós a obra de Jesus Cristo. Nada fazemos para cooperar com a adoção. É Deus que nos adota como seus filhos. Não há nada que nós façamos para cooperar. Mas a santificação, nós tomamos parte deste processo, ainda que seja também fruto da graça de Deus. Olha como a palavra de Deus nos fala sobre isso. Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, a sua segunda carta, capítulo 2, verso 13, diz o seguinte: entretanto, devemos sempre dar graças a Deus por vós, irmãos amados pelo Senhor. Por isso que Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Veja que claramente esse texto nos mostra que a predestinação, a escolha de Deus, não é incompatível com a santificação, mas é complementar. O que Paulo está dizendo, eu dou graças a Deus por vocês, porque Deus vos escolheu desde o princípio para a salvação. Como? Pela santificação. Verdadeiramente são salvos e experimentam a salvação e são objeto dessa graça de Deus aqueles que depois vão mostrar essa evidência pela santificação na vida. A santificação que é produzida pelo Espírito, pela santificação do Espírito e fé na verdade. Esses são os meios. Em Efésios capítulo 4, versículos 23 e 24, nós lemos: e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. Vos revistais. Portanto, é um ato, é uma postura.
Revestir significa eu me dispo, eu tiro a roupagem, a prática, o pensamento, a atitude, sentimentos que eu tinha e que me dominavam quando eu não era cristão, e eu me revisto, eu me visto de uma nova prática, de um novo entendimento, de um novo sentimento, de uma nova postura. Isso é a santificação. É ir abandonando aquilo que não agrada a Deus e ir perseguindo e crescendo naquilo que agrada ao Senhor. Paulo, escrevendo aos Romanos, no capítulo 6, versículos 4, 6 e 14, nos diz: nós somos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos em novidade de vida. É uma nova vida, andemos, é uma prática, é uma postura, mas é contínuo, é dia a dia, é durante toda a vida. Sabendo isto, que foi crucificado com ele o nosso velho homem, por que a santificação é possível? Porque a natureza antiga, pecaminosa, foi morta espiritualmente na cruz, juntamente com Jesus Cristo. Para que o corpo do pecado seja destruído e não mais sirvamos o pecado como escravos. Isto é cristianismo, e é isso que torna a santificação real na vida dos cristãos. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estás debaixo da lei, sim da graça. Essa é a condição do cristão. Se alguém verdadeiramente foi predestinado para Deus, essa pessoa será em algum momento da vida libertada do poder escravizador do pecado, pela regeneração, que concede fé, arrependimento e santificação como graça. E por fim, Romanos 8,4, nós lemos: a fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, nós que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. A santificação é real porque temos o Espírito habitando em nós. Ela é real porque temos a palavra que o Espírito inspirou, a Escritura Sagrada, também habitando em nós. E o Espírito nos conformando à imagem de Cristo, dia a dia, é a santificação. É uma graça. Olha como o Catecismo expressa isso. Santificação é a obra da livre graça de Deus, mas não mais um ato, é uma obra contínua, pela qual somos renovados em todo o nosso ser, segundo a imagem de Deus, habilitados a morrer cada vez mais para o pecado e a viver para a retidão. É uma graça. É Deus que nos capacita, nos habilita e que opera eficazmente essa mudança. É Ele quem opera em nós, tanto querer como realizar, segundo a sua boa vontade. Oremos ao Senhor. Ó Deus, nós te louvamos por esta graça da santificação. O que enche o nosso coração de esperança de que podemos ser novas pessoas é precisamente porque é o Senhor operando em nós, é pela tua força, pela presença do teu Espírito, pela presença do teu Filho Jesus em nós, que nós temos esperança de ter uma nova vida. Ajuda-nos, ó Deus, a vencer as tentações e os pecados nossos, e a cada dia depender mais do Senhor e experimentar uma semelhança maior com o teu Filho, pelo poder da sua presença em nós, pelo teu Espírito. Oramos em nome de Jesus. Amém. Deus nos abençoe. Até amanhã.